Oi, meus amores do meu canal. Faz um bom tempo que eu não apareço, que eu não faço vídeo nem pequeno, nem vídeo de rotina. De certa forma eu desanimei mesmo, sabe? Muitas coisas aconteceram na minha vida, perdi pessoas, é, mudei ciclo, encerrei ciclo, iniciei ciclo de assim na minha vida. Muitas coisas eu via que não dava pra mim, e uma dessas foi fazer vídeo pra cá, sabe? Não que eu não goste, mas é que eu já não tava mais com cabeça, sabe? E nesses 4 anos aconteceu muitas coisas. Eu desanimei de academia, agora tô de volta pra academia. E tipo, tô tentando encaixar minha vida, tomar um rumo, sabe? E eu queria que vocês me apoiassem, me